No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês algumas medidas e referências que podem ser levadas em consideração e até que eu utilizo aqui no escritório na hora de projetar o banheiro. Então, fique aí! Na hora de projetar um banheiro, é importante a gente levar em consideração vários itens para manter o banheiro de forma funcional e prática. Um deles é quanto à questão da ergonomia. Então, vamos supor aqui que eu tenho um banheiro básico. Vou colocar aqui, um box para o chuveiro, um vaso sanitário e a pia, a bancada, com um lavatório. Beleza. O que acontece? O primeiro item que a gente precisa de levar em consideração é quanto à largura do banheiro. Tem até algumas prefeituras que indicam, por exemplo, aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente tem que considerar no mínimo 1 metro. Por quê? Porque isso é por legislação em algumas cidades, tem, em algumas outras não tem, esse número pode variar, tá bem? Mas o que acontece? Geralmente, um vaso sanitário, ele possui 60 centímetros, de profundidade. E para que a pessoa possa utilizar esse vaso sanitário com uma ergonomia bacana, a gente precisa de ter aqui, gente, mais ou menos 40 centímetros, para que, por exemplo, a pessoa sentada ela não bata o joelho na parede, para que ela consiga passar e usar o banheiro de forma confortável, certo? Então, aqui, essa medida a gente utiliza de no mínimo 40 centímetros, tá certo? O box, a gente vai considerar no mínimo também, gente, 80 centímetros. E isso também pode variar. Por exemplo, se dependendo da pessoa, algumas pessoas vão precisar de um pouquinho mais de espaço, mas é sempre bom a gente considerar no mínimo 80 centímetros. Um box de 90 centímetros, mais ou menos, já é mais confortável do que de 80. Por quê? Porque quando a gente faz esse movimento aqui, por exemplo, na hora que a gente está tomando banho e vai lavar a cabeça, eita, vou fazer o bonequinho aqui para vocês entenderem. Quando a gente abre os braços, para poder lavar a cabeça, o nosso tronco, nosso corpo, na verdade, vai ocupar mais ou menos 80 centímetros. Se isso ficar muito estreito, a gente bate os braços, nas laterais do box. Então, levem isso como referência, tá certo? A pia, ela vai variar. Porque existem N exemplos de pias de banheiro. Se vocês quiserem, dá para fazer um vídeo só sobre isso, sobre os tipos de cubas, e as pias para o banheiro. Mas o que eu quero salientar nesse ponto aqui é o seguinte, é quanto à altura dessa pia e dessa bancada. Lembra que no vídeo anterior eu falei sobre a questão da cozinha, que geralmente a gente usa uma bancada de cozinha com mais ou menos 90 centímetros? Então, no banheiro a gente vai utilizar essa mesma referência. Imagina que eu estou aqui olhando para essa pia aqui de frente, certo? Estou olhando ela aqui. E aí, o que acontece? Geralmente a gente vai utilizar 90 centímetros para a altura dessa bancada da pia. Imagina aqui, que a gente tem, por exemplo, uma cuba que está aqui, por debaixo da bancada. 90 centímetros, levando em consideração a altura do usuário. Lembra que eu falei uma vez que se ele for mais alto, a bancada pode ser um pouquinho mais alta. Se for mais baixo, um pouquinho mais baixo, tá certo? Agora,
Hoje, por exemplo, existem as cubas, né, na verdade, as cubas de sobrepor. Sobrepor não, de apoio, que elas vão apoiar aqui, ó, na nossa bancada. E aí, o que acontece? Qual que é a referência que eu vou utilizar para 90 centímetros? Vou fazer aqui a torneira dela. Eu vou utilizar os 90 a partir do tampo, do topo, né, na verdade, da minha pia. Daqui até aqui é que tem que ter 90 centímetros, porque pensa bem, se a gente colocar 90 centímetros aqui, a pia em si, na hora que a pessoa for utilizar, vai ficar muito mais alta, tá certo? Então, por isso que a gente parte do topo da pia que a gente está utilizando até o chão, tá certo? Espero que essas dicas tenham te ajudado e tenham clareado para vocês um pouco sobre algumas medidas para o banheiro, tá certo? Eu fico por aqui e até a próxima!